Isso, então aqui a gente vai ter uma fala agora da doutora Aline Maia, da Embrapa Meio Ambiente, né? Vai falar para a gente sobre análise de tabela de vida e fertilidade. Então, a gente fica muito contente com a sua participação, tá? É uma honra recebê-la aqui. Se você precisar compartilhar a tela, fique à vontade, a fala é sua. Tá, obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Um momento. Tá ok? Oi? Não, ainda não vimos. Ainda não. Não apareceu, não? Não. Ué. É apresentar agora, né? Esse botão aí embaixo, apresentar agora. Eu já coloquei, peraí. Tá vendo? Ó? Inclusive, o botãozinho aqui está apagado, né? Peraí. Compartilhar, né? Opa, tá chegando agora. Tô vendo. Perfeito, agora a gente consegue ver. Ok. Tá carregando aqui, peraí. Nossa, que demora. Já apareceu? Pronto, já estamos vendo. Se puder clicar em Pronto, né? ocultar, nesse botão ocultar aí embaixo. Para ocultar o quê? Do lado do interromper compartilhamento, essa faixinha branca aí, Tá, ocultar. já pus ocultar. Pronto, perfeito. Estamos vendo. Pronto. Pessoal, bom dia. Agradeço ao convite, né, que foi feito via Alexandre, que é um colega de longas datas, né, desde que a gente trabalhou lá nos inícios, quando a gente entrou na Embrapa, a gente trabalhou junto lá no Piauí, em Parnaíba, e o Alexandre sempre me falava, eu me lembro, que eu tinha tanta vontade de entender tabela de vida, né, de saber como que faz isso, naquelas eras, né, Alexandre? Aí, futuramente, né, muito depois, quando eu fui trabalhar na Embrapa Meio Ambiente, aí eu tive que trabalhar com isso, né, nos projetos de avaliação de risco de agência de controle biológico, e eu me dediquei, né, a estudar isso, desenvolver alguns programas para resolver esse problema, né? Então, inicialmente, o tema da minha palestra tinha ficado aí como análise de sobrevivência. Eu acho que houve um pequeno engano, porque as tabelas de vida também envolvem análise também envolvem sobrevivência, mas não no sentido da método estatística chamado análise de sobrevivência. Certo? Então, o que eu vou falar realmente é análise de tabela de vida e fertilidade. Vou tentar ir bem rápido, para também, eu posso até falar um pouquinho também de análise de sobrevivência, certo? Então, um momento. Então, as tabelas de vida e fertilidade, bom, eu não sei se todo mundo aí trabalha, assim, quase todos já trabalharam com tabelas de vida? Ou... Eu não. Assim, praticamente todos os entomologistas já usaram no SAS. Tá. Então, a tabela de vida em si é uma forma de organizar os dados de mortalidade, né, e de reprodução de uma população. Então, a gente vai usar esses dados em conjunto para obter uma taxa de crescimento, uma estimativa de uma taxa de crescimento populacional, né?
certo? Então, o que a gente faz? A gente condensa informações de mortalidade e reprodução e vai estimar um potencial de crescimento populacional. Isso é muito útil, né, em várias áreas, né, para você comparar, por exemplo, ver qual é um predador que tem mais condições, né, que vai ser mais eficiente. Você pode ver, por exemplo, estudos, avaliação de efeitos não crônicos ou efeitos não agudos, né, por exemplo, de biopesticidas ou de outros produtos. Geralmente é para você estudar efeitos não agudos, né, efeitos crônicos de um determinado produto sobre uma população de artrópodes. Então, a gente usa o que para construir essa tabela, né? A gente usa informação de sobrevivência na fase imatura, duração da fase imatura, número de descendentes por fêmea, mortalidade das fêmeas ao longo do tempo, né, e porcentagem de fêmeas na população. É um tipo de trabalho, né, que é um tipo de trabalho que é muito trabalhoso em laboratório, né? Você tem que isolar os casais, né, acompanhar cada fêmea, a postura diária, né, contar esse número de ovos diariamente, depois ver quanto tempo essa fêmea sobrevive e juntar. Geralmente isso gera um conjunto de dados bem grande, né, uma tabela com muitos dados, e você tem que resumir isso aí numa informação, que são os parâmetros da tabela de vida, que são, o principal deles é a taxa intrínseca de crescimento, né, que é uma medida do potencial de crescimento da população. Aqui é só um exemplinho, né, como a cara dessa planilha, né, como que é. Tem umas questões muito interessantes, em detalhes muito importantes nessa planilha, que depois, se der tempo, eu comento, né, que você tem que começar todas as fêmeas na mesma data, mesmo que o número de ovos seja 0, para depois não dar problema nos cálculos, certo? Então, a gente usa, por exemplo, a gente tem os dados de oviposição, né, que também entram nesses cálculos, que no nosso programa que a gente fez também, a gente gera esses gráficos, né, de oviposição, e os dados de sobrevivência, né? Que isso aqui, na realidade, é uma curva de sobrevivência, que é um outro método que mereceria uma palestra específica, né, só sobre esse método, os métodos de análise de sobrevivência. Mas esses dados entram na tabela de vida, mas de uma forma resumida, que a gente não usa análise de sobrevivência, né? Então, a gente tem uma população, né, com crescimento considerado exponencial, né, e essa fórmula, ela define, né, o crescimento da população, certo? Esse parâmetro, esse expoente aqui dessa fórmula é a taxa intrínseca de crescimento, né? Quanto maior for essa taxa, mais rapidamente a população está crescendo. Não é um crescimento linear, né, um crescimento exponencial. E se esse número for negativo, a população estaria decrescendo, certo? Então, isso aqui é a base dos parâmetros da tabela de vida. Isso, para estimar esse número, a gente vai usar todos aqueles dados, acompanhamento diário, né, da fêmea em relação à oviposição, sobrevivência dos filhos na fase imatura e sobrevivência das fêmeas, né? Então, a gente tem os parâmetros que quem trabalha com tabela de vida já conhece muito bem, né? A taxa líquida de reprodução, né, que é essa contribuição líquida de cada fêmea, né, para a geração seguinte, né, seria total de descendentes fêmeas produzidas por todo o período por uma fêmea, certo? Então, o bom aqui é que é um método de análise feminista. Ele só trabalha com os dados das fêmeas, tá? Então, os machos aqui não interessam para análise, é só acompanhamento das fêmeas. A gente tem, taxa líquida de reprodução, taxa de reprodução, taxa intrínseca de crescimento, que é o conhecido RM, né, que é uma medida da velocidade de crescimento da população. A gente tem o intervalo médio entre gerações, né, que deriva da taxa líquida e da taxa intrínseca.
e tem a razão finita de crescimento, que depende, né, que deriva do seu cálculo é feito a partir do RM. Então, a gente tem esses 4 parâmetros, e a gente quer estimá-los a partir dos dados que a gente tem naquela planilha. É o seguinte, quando a gente faz um experimento na área de entomologia, digamos que a unidade experimental é um inseto, certo? Uma fêmea, no caso aí. Se você quisesse comparar o número de ovos e você tivesse 10 fêmeas em cada tratamento, você tem como estimar a variância interna, né, que seria a variabilidade entre as fêmeas do mesmo tratamento. Né? Então, você tem uma medida de erro experimental, você tem uma incerteza calculada a partir disso. A diferença da tabela de crescimento, da tabela de vida, é que você obtém um RM para cada tratamento, certo? Você não tem um RM para cada fêmea, porque o RM é um parâmetro populacional, certo? Então, como você não tem um RM para cada fêmea, é muito difícil você calcular a variância. Quer dizer, é impossível você calcular a variância pelos métodos tradicionais, porque você tem, por exemplo, se você tiver 5 tratamentos, você vai ter 5 valores de RM, 5 estimativas de RM, né? Então, a grande questão é como que você vai fazer para estimar a variância desse RM, a variância desse RO, dessa lambda, certo? Então, isso faz com que o problema de análise da tabela de vida seja diferente dos outros, né? Então, porque eu tenho uma medida resumo, né, que junta os dados de todos os indivíduos daquele tratamento e resulta num único número, né? Então, eu tenho que usar de algum artifício, né, alguma estratégia para poder estimar a variância desses parâmetros. Por quê? Todo método estatístico, todo teste estatístico, ele precisa ter uma ideia da variabilidade interna, porque você compara sempre a diferença entre tratamentos em relação a uma variabilidade interna ou experimental. Se você não tiver uma estimativa desse erro experimental, você não pode fazer nenhum teste, né? Então, existem várias estratégias para você obter essa variância, né? Uma delas, que é a mais comum, a mais usada, é um método chamado jackknife. O jackknife, que é, bom, o pessoal de língua inglesa inventa uns nomes muito curiosos, né, para os métodos. A gente tem o jackknife, é a faca do jack e o estripador, certo? Por quê? Porque vai cortar o conjunto de dados em várias tiras, em vários pedacinhos, e é feito o seguinte: você tem o conjunto de dados de cada fêmea na tabela de vida. Então, você retira uma das fêmeas, retira os dados de uma fêmea e estima um valor, por exemplo, de RM. Tá? Aí, volta essa primeira fêmea, retira a segunda, calcula outro valor de RM, e assim sucessivamente. Então, se você tiver 50 fêmeas, você vai ter 50 valores de RM, pseudo-valores para cada tratamento. E com esses pseudo-valores, você calcula a variância, né? Então, é um método, isso é um método computacional, tá? É um método que precisa ter um programa com algoritmos muito bons para fazer isso rápido, né? Para cada tratamento, retirar uma fêmea a cada momento, né? E recalcular o RM, para poder calcular a variância. Isso é o jackknife, tá? O Bootstrap é outro método computacionalmente intensivo também, onde você faz amostras, retira amostras daquele conjunto de fêmeas, você pode retirar, por exemplo, 1000 amostras do conjunto, e a cada vez você calcula valores de RM para cada uma dessas amostras, e dessa forma também obter a variância. Você pode também usar testes permutacionais, tá? Então, sempre você vai precisar usar um método computacionalmente intensivo para calcular a variância
desses parâmetros, para estimar a variância desses parâmetros, tá? Então, para isso, quando eu me deparei com esse problema, trabalhando com o professor Gilberto de Moraes, o professor Gilberto de Moraes, né, que era da Embrapa, depois foi para a Exalc, ele que me trouxe esse problema. E o que ele tinha? Existia um programa em Fortran, desenvolvido pelo pessoal da Universidade da Flórida, que estimava o RM, estimava a incerteza do RM, né? O erro padrão do RM, e a partir daí era feito um TST de comparação dos RMs. Só que a gente, né? Desculpa, eu vou pegar um pouquinho d'água, que eu estou com muita boca seca, 1 minuto. Pronto. Então, é o seguinte, a gente tinha o quê? Tinha um programinha em Fortran, um programinha feito lá na Universidade da Flórida, que resolvia a questão do RM, mas só fazia o quê? Fazia teste T para comparar RM de 2 populações, certo? Então, o desafio era desenvolver um programa que permitisse comparar todos os parâmetros de tabela de vida, tá? Usando, por exemplo, a gente fez usando o Jackknife, que era o método que era usado nesse programa lá da Flórida. Então, como eu tinha mais experiência com SAS, nessa época, né, eu e o colega Alfredo José, fizemos esse programa em SAS, tá? Esse programa, esse trabalho, ele foi publicado, vou mostrar aqui para vocês. Ele foi publicado na Journal Economic Entomology, né, no ano de 2000, e tem sido muito útil, né? Tanto é que ele tem, acho que tem mais de 700 citações, né? Para você ver como um probleminha aparentemente simples, né, para estatística, quando você faz um aplicativo e publica esse aplicativo numa revista, não da estatística, mas numa revista importante da entomologia, né, você consegue com que esse programa seja usado, seja útil, né, coloca o programa para download na página da Embrapa, né, e disponibiliza, e está aí o resultado, né? A gente fica muito feliz com esse número de citações, né? Não apenas pela questão de ser bom para o currículo, mas também pelo o fato de ser de grande utilidade, né, dentro do pessoal da área entomológica. Então, a gente fez nesse programa que faz todas essas contas, né? Essa retirada de um conjunto de dados, recálculo, etc., e gera gráficos também, né? Então, ele faz todos os cálculos e gera os gráficos necessários, né, para você colocar no trabalho, tá? Aí, como ultimamente, assim, aí também a gente fez um comunicado técnico, que é uma publicação da Embrapa, tá? Nesse comunicado técnico, é como se fosse, assim, um manual para uso do programa, tá? Então, tem todos os detalhes, né, todas as explicações, certo? Peraí. De como utilizar esse programa. Porque o que é que o método faz, em resumo? Estima cada um dos parâmetros, né? Taxa líquida de reprodução, taxa intrínseca de crescimento, intervalo entre gerações e o lambda, né? Então, a gente obtém o quê? Cada parâmetro, sua estimativa e seu erro padrão da estimativa. As comparações entre os pares de tratamentos, os gráficos de oviposição e os gráficos de barras para cada um dos parâmetros, os box plots para cada um dos parâmetros, eu vou mostrar, tá? Então, só que depois, pela limitação de uso do SAS, né, por muita gente, porque o SAS é muito caro, etc., e com o advento do R, né, o R passou a ser usado preferencialmente na maioria das universidades, a gente fez também
depois, 10 anos depois, a gente fez esse mesmo, a gente resolveu esse mesmo problema usando o R. E nesse artigo aqui, né, também a gente publicou na Journal Economic Entomology, ele usando o R. Tá? Só que esses dois programas, eles foram feitos inicialmente para tratamentos qualitativos, né? Sei lá, inseticida A, B, C, tratamentos que não eram doses, né? Não eram quantitativos, eram qualitativos. Aí depois a gente desenvolveu uma versão que não está publicada só em congresso, para tratamentos, quando os tratamentos são doses, né? Por exemplo, qual o efeito da dose de um determinado produto biológico sobre a taxa de crescimento populacional, né? Então, ao invés de comparar médias, eu vou querer ter regressões, né? Eu vou ter a dose e como que essa dose influencia no RM. Eu vou querer ajustar uma regressão, mas usando todo esse ferramental para estimar, né, as incertezas associadas. Então, tem outros programas. Tem outro que a gente usou, testes permutacionais, né? Tem um outro método também que eu não vou comentar aqui, porque não vai dar tempo. E eu quero, assim, principalmente mostrar que tem todo esse ferramental disponível, tem todas as publicações, tem esse manual, e não sei se algumas pessoas ainda não conhecem, é bom saber que existe isso, que facilita muito o uso, né? Por exemplo, o professor Gilberto de Moraes, antes da gente publicar isso, ele sempre que tinha os alunos, ele pedia para os alunos irem na Embrapa para a gente ajudar a analisar, né? E depois que a gente publicou, os alunos já conseguiam, né, fazer sozinhos esse tipo de análise seguindo a publicação, tá? Quanto tempo ainda tenho? Dona Aline, fica à vontade. Acho que Né? já foram uns 25 minutos, algo assim. É que Fica à eu vou vontade. ver, se eu vou mostrar aqui um trabalho desse com mais detalhes, para a gente ver os gráficos e tudo, né? Só que, deixa eu ver aqui uma coisa. Para eu compartilhar, que está em outra aba, deixa eu ver aqui um momento. Eu tenho que parar o compartilhamento desse. Deixa eu ver aqui. Acho que nem precisa. Só abrir a aba, doutora Aline. Só aí onde a senhora quer mostrar. Sim. Já. Tá, deixa eu ver aqui. Né? Aqui. Está aparecendo? Tá, estamos vendo o artigo. Tá. Então, vou descer um pouquinho aqui para a gente ver, principalmente, ver o tipo de gráfico, né, que a gente gerou. Então, a gente tem aqui, a gente produziu as estimativas dos parâmetros, né, os intervalos de confiança, né, usando os dados da tabela de vida, né. A gente produziu os box plots, né, para todas as variáveis, também isso tudo gerado pelo programa, né? Que o boxplot, ele dá uma ideia da variabilidade, né? A gente mostra extremos, a gente mostra média, mediana, e todas, a gente tem uma ideia da dispersão, né, da incerteza desse parâmetro. Então, aqui eram 2 tratamentos, né? Era até acho que era com bacilos, era um experimento com bacilos. Aqui, ó, a gente tem número total de ovos por fêmea, né? A taxa líquida de reprodução, a oviposição,
Então, eu produzo, né? Eu tenho as comparações, eu tenho os box plots para cada parâmetro, né? E tenho aquele gráfico de oposição, né? Isso tudo gerado no programa SAS, tá? Eu vou ver aqui o R. Deixa eu ver aqui o outro R. Mesmo aqui eram 3 tratamentos, tá? Então, a gente tem aqui número de ovos, né? Um exemplo, número de ovos postos por fêmea. A gente tem a oviposição. A gente tem... Aqui também a gente fez para qualitativo, para dose, né? A gente fez o efeito, né, de uma concentração sobre o RO, sobre o intervalo médio entre gerações, sobre o tempo e sobre lambda, né, e sobre RL. Então, tenho aqui regressões e tenho número médio de ovos, que aqui a gente não ajustou nada, mas também é possível, né, ajustar algum polinômio. A gente tem, aqui em função da temperatura, a gente tem número total de ovos por fêmea. Aqui a gente tem 2 exemplos, tá? Aí aqui é um efeito de temperatura. A gente tem esses polinômios ajustados, tá? E tudo isso gerado no programa R. É que nesse R a gente tem um exemplo qualitativo e um exemplo de tratamento qualitativo e um exemplo de tratamento quantitativo, né? Então, resumindo, qual a dificuldade? Qual a diferença desse tipo de análise de tabela de vida para análise de uma variável como sobrevivência, como número, oviposição, ou peso, né, peso de inseto? A diferença é que a gente não tem uma estimativa do parâmetro para cada fêmea. A gente tem uma estimativa para o grupo, uma estimativa populacional. Como a gente só tem estimativa para o grupo, a gente tem que usar algum artifício para estimar a variância. E esse artifício envolve esses métodos computacionalmente intensivos, em que seria praticamente impossível você fazer isso na mão, né? No Excel dá, se você programar, né? Se você programar essas reamostragens. Mas, de todo modo, você precisa ter um algoritmo eficiente e rápido para fazer essas reamostragens, para poder estimar os pseudovalores para cada parâmetro, e com esses pseudovalores você obtém a variância. E aí, tendo a variância, você vai poder fazer as comparações que quiser. No caso aí de 2 tratamentos, é o mesmo que a gente comentou lá para a questão de próbito, né, de estimativa de LC50. Se eu tiver 2 tratamentos, eu posso simplesmente ver a sobreposição dos intervalos de confiança. Ela travou? Tem 3 tratamentos, aqui a gente faz um teste T, mas, né, corrige o pivelo e da comparação, considerando um tratamento. Então, assim, era mais ou menos, me coloca à disposição para, se a gente quiser futuramente fazer algum curso, de preferência presencial, quando passar, né, quando passar essa pandemia, para a utilização desses programas. Então, estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, doutora Aline. Ótima, excelente sua contribuição. Esse curso aí, tem que dar uma notícia que a senhora já está comprometida, então, viu? Já falou,
agora acabou, agora não tem volta mais não, palavra dita. Não, eu só prefiro esperar um pouquinho para ser presencial. Né? Vamos fazer um esforço. Já tô na boca da botija da vacinação, estou esperando passar as comorbidades. Muito bom. Então, tem uns feedback bem positivos aí da sua apresentação. Certamente o pessoal tem perguntas, mas eu vou me aproveitar um pouquinho da fala e vou fazer logo uma minha. Assim. Gostei muitíssimo de todo da sua flexibilidade, passeando no SAS, passeando no R, fazendo as inferências não paramétricas. Então, assim, o olhinho chega a estar brilhando aqui. Eu queria lhe perguntar, assim, eu fiquei com uma dúvida sobre quando fala em fazer, por exemplo, avaliação do efeito de tratamentos qualitativos, quantitativos, eu vi aí alguns gráficos que mostram o efeito de temperatura. Como é que é feita a estimação dos parâmetros da tabela de vida nesses casos? Dos efeitos do tratamento, os parâmetros do tratamento, né? Porque você tem, digamos, você estima... Você tem os parâmetros, né, para cada tratamento, os parâmetros médios, né? Isso. E você tem os pseudovalores, tá? Então, é como se tivesse, digamos, se você tiver 10 fêmeas em cada tratamento, você tem 10 pseudovalores digamos, de RM, né? É como se tivesse um novo conjunto de dados. Você tem 10 pseudovalores de RM para dose 1, 10 pseudovalores para dose 2, para dose 3, aí você pega esse conjunto de dados que são o conjunto de pseudovalores e analisa como se fosse um conjunto de dados normal, que você tivesse repetição. Aí, como você não tinha repetições, você gera essas repetições via jackknife e você passa a ter pseudovalores. Então, quando você retira uma fêmea, né, você retira uma fêmea da população, recalcula o RM e faz um ajuste lá, você tem um pseudovalor. Então, você passa a ter do mesmo modo como se você tivesse para outra variável, você tivesse as repetições, você, em vez de ter as repetições, você tem os pseudovalores para cada tratamento. Aí você vai ajustar um polinômio, uma reta, como você trabalha normalmente se você tivesse repetições. As repetições são os valores de jackknife. São os pseudo-valores que vêm do método jackknife. Okay. Certo? Ou se for do Bootstrap também. Se for do Bootstrap, você faz... o Bootstrap, acho que você não pode trabalhar diretamente com os valores. Você tem que trabalhar tipo com os resíduos. Aí você faz o Bootstrap, soma a média e depois faz do mesmo jeito. O negócio, o X da questão é obter os pseudo-valores. Depois que você obtém os pseudo-valores, certo? E a gente vê muito... Então, quando eu fui fazer esse trabalho, mesmo esse do R, que foi de 2010, eu fiz uma pesquisa extensa na revista de entomologia, né, mesmo nas boas revistas, e a grande maioria, não fazia comparação dos parâmetros da tabela de vida. Né? Não mostrava erro padrão. Não fazia comparação, simplesmente mostrava os valores. Né? Você vê que ainda é uma limitação você fazer essas comparações. Né? Eu acho que por isso que os trabalhos passaram a ser tão utilizados. Né? Existe alguma metodologia paramétrica para fazer a estimação desses parâmetros da tabela de vida, razão de crescimento? Por exemplo, considerando que o grupo das 10 fêmeas, ela tem uma distribuição. Vou assumir a distribuição ali binomial ou Poisson e vou fazer uma estimação por verossimilhança. Aí, a partir disso, eu tenho a variância, ou não? É porque, assim, como esses parâmetros... Eles são variáveis contínuas, né? Então, normalmente, eles tendem a ter distribuição normal
Ou você pode, então, depois que você tiver o conjunto de pseudo-valores, você pode tentar aplicar qualquer método, né? Puxa, eu acho que binomial não dá, porque acho que são todos variáveis contínuas, né? Taxa intrínseca de crescimento, taxa líquida de reprodução, tanto o RM quanto o lambda. O intervalo entre gerações é uma variável que é tempo, talvez você possa fazer análise de sobrevivência. É o único que é diferente, mas as outras, a princípio, elas são variáveis contínuas. Não, Então, eu você... falo, desculpa interromper, mas eu estava falando, era de estimar o próprio erro padrão do parâmetro da tabela de vida. Sim, mas os parâmetros da tabela de vida, o que são? O RO, o que é taxa líquida de reprodução. Ele é número de ovos, né? Contribuição de cada fêmea para a geração seguinte, tá? É uma variável que, apesar de ser número de ovos, ser uma contagem, como geralmente são números bem altos, ela tende a ter distribuição normal, tá? Eu estou dizendo que todos os parâmetros, eles são variáveis contínuas, praticamente contínuas, então você não precisa usar binomial, era isso mais ou menos? Era isso sim. Aí nessa parte assim, da estimação do parâmetro, em vez de usar um não paramétrico, né, o Jackknife, o Não, mas é Bootstrap. porque assim, ele acaba sendo paramétrico, tá? Ele acaba sendo paramétrico. É assim, você usa um teste, você usa um método computacional, mas você estima os pseudo-valores e depois que você tem os seus valores, você passa a usar um método paramétrico, que é, digamos, quando você ajusta a regressão, você vai estimar os parâmetros da regressão. Você acaba tendo um método paramétrico. Ele tem uma mistura, né? Entendi. De um método computacional, digamos, não paramétrico, só para você chegar nos pseudo-valores, e depois você tem os pseudo-valores, você usa um método paramétrico. Né? Tá legal. Tem uma pergunta aí sobre Bootstrap, que eu vi aqui nas... Tem. É isso que eu ia falar aqui. O José Bruno está perguntando se o Bootstrap é a versão paramétrica ou não paramétrica. Não paramétrica e pode ter paramétrica também, tá? Então, o Bootstrap, esse não paramétrico, seria fazer reamostragens nos valores observados de cada grupo, né, de cada fêmea. Eu tenho aquele conjunto de valores, eu faria amostragem de fêmeas, né, e a fêmea carregando todas as suas observações. Seria não paramétrico. Um paramétrico, eu até penso em fazer, mas ainda não tive tempo, seria assim, tipo desmembrando as variáveis. Eu tenho lá dentro, né, da tabela de vida, eu tenho uma variável que é oviposição, eu tenho outra variável que é duração da fase matura, né, que é tempo, eu tenho uma variação que é sobre duração de vida da fêmea, né, sobrevivência da fêmea. Então, eu posso ajustar modelos a cada uma dessas variáveis, né, e fazer bootstrap paramétrico internamente nessas variáveis. Agora, é complicado porque você tem interdependência, né? Você não são variáveis independentes. Aí, como é que você vai considerar, né, essas correlações entre elas? Você não pode fazer amostragens independentes. Então, é uma tese de doutorado, assim, em estatística. Eles vão fazer um bootstrap paramétrico para esse tipo de coisa, né? Ou você pode também, eu não sei, porque se você obtiver eu não vejo como fazer um bootstrap paramétrico que seja muito simples. Eu só vejo como fazer internamente nas variáveis que estão na tabela de vida. Né, que o bootstrap paramétrico, você ajusta um modelo, uma distribuição, e tira amostras da distribuição, né? José Bruno, tá. Beleza, já respondeu aqui, compreendeu? Parabéns. Pessoal, Todos são problemas abertos, né? Esses aí.
E se alguém tiver interesse de fazer junto comigo, a gente pode tentar. Né? E o Jackknife é um método muito obsoleto, né? É um método muito antigo. Hoje em dia, né, acho que o Bootstrap é uma coisa muito melhor, né? Só que não tive tempo ainda. Eu até já fiz Bootstrap, mas eu não tive tempo ainda de publicar isso aí, certo? Então, se eu tiver um minutinho, eu falo um pouquinho sobre análise de sobrevivência, que eu acho que tem muita gente interessada, né? Como é que tá aí? Eu tenho 5 minutos? Tem sim. Tem? Enfim. À vontade. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Na verdade, a gente que ganha com isso, né? 2 passarinhos com um tiro só. Deixa eu fechar isso aqui. Será que eu fechei a apresentação? Peraí. Não, é que ela está no... Deixa eu ver. Ela está do Google Docs. Está aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, isso aqui é uma curva de sobrevivência, né? Por exemplo, você tem a percentagem de indivíduos vivos, né? Você tem o tempo e a porcentagem de indivíduos vivos até aquele tempo em 2 tratamentos, né? Qual é a grande diferença de você, ao analisar a sobrevivência, você analisar num tempo fixo, né? Digamos, eu vou analisar a sobrevivência no final do tratamento, né? No final do experimento. Num ponto fixo de tempo. Aí você vai comparar o quê? Percentagens, né? Você vai usar, por exemplo, uma binomial ou uma binomial com superdispersão, etc., né? Num tempo fixo. Só que, quando é que é importante usar a análise de sobrevivência? Quando a ocorrência das mortes ao longo do tempo for importante, né? Quando for importante para você saber como foi a mortalidade ao longo do tempo. Pode ser que não seja importante, né? Então, e outra coisa, a análise de sobrevivência, ela foi desenvolvida para a área médica, né, inicialmente para a área médica, porque existia muito o problema do paciente que está sendo acompanhado morrer antes de se curar, né? Porque, digamos, o tempo é tempo até a cura, digamos. Se o paciente morre antes de ser curado, ou ele sai do estudo, não vai mais no hospital, desiste, aí você tem um dado censurado, um dado censurado, você tem uma informação incompleta. Então, você sabe que o indivíduo, o tempo de cura dele seria maior do que a data em que ele fugiu, em que ele saiu, né? Então, a análise de sobrevivência, ela permite você trabalhar a informação censurada. Você não vai perder, jogar fora essas informações. Você vai incorporar na análise. Então, no caso de entomologia, por exemplo, você está interessado em ver a duração da fase imatura. E você está interessado em ver como que ocorre a passagem para a fase imatura ao longo do tempo, certo? Como que esse fenômeno vai ocorrendo ao longo do tempo. Então, tem os indivíduos que morreram antes de passar para a fase imatura. O que você faz com esses dados dos indivíduos que morreram antes de passar para a fase imatura? Você vai descartar? Descartar dados sempre é ruim, né? Você está, digamos, causando um viés, né, no seu resultado. Então, você vai dizer, esses indivíduos que morreram antes de passar para a fase imatura, o tempo deles é censurado. A informação do tempo da duração da fase imatura deles é uma informação incompleta. E a análise de sobrevivência, ela permite você trabalhar com essa informação incompleta. Tá? Então, aí tem métodos paramétricos, métodos semiparamétricos. Tá? O método mais simples, por exemplo, é o
o Kaplan-Meier, né? Você simplesmente faz a curvinha acumulada empírica, né? E compara usando uma espécie de quadrado que leva em conta as distâncias entre as curvas, que é o chamado teste log-rank, né? O teste log-rank simplesmente você compara essas duas curvas baseado nessas distâncias, num somatório ao quadrado dessas distâncias, né? Quanto mais distantes, maior efeito de tratamento. Aline, oi. O que você está querendo dizer é, por exemplo, se eu fizer uma biologia de um inseto, por exemplo, aí ele está no primeiro insta, segundo, terceiro, quarto, quinto insta, ele entra na fase adulta, passa para o adulto. Então, assim, se eu parto de uma população de 100, por exemplo, e vou chegar lá no quinto insta, só com 30, por exemplo. Você quer dizer que em cada etapa dessa eu vou aproveitar esses dados, o que foi até no segundo, e diferente, é isso? Sim, que você pode... Você tem durações de fase imatura, quer dizer, você tem que pensar que foi essa causa dessa mortalidade, né? Então, se essa mortalidade... você tem um dado incompleto quando esse indivíduo morreu antes de passar para a fase imatura. Tem que ver se é devido ao tratamento, se foi por outra causa, né? E se você tem interesse, se faz sentido para você usar essa informação censurada, né? Aproveitar essa informação censurada. Cada caso é um caso em que você tem que pensar bem se faz sentido usar essa informação. Se fizer sentido para você usar essa informação, você vai ter essa informação, a análise de sobrevivência permite você usar, certo? Porque, assim, como é que é? O indivíduo que morreu antes de passar para a fase, qual é a duração da fase imatura dele? Entende? Então, é um negócio que tem que ser bem pensado, né? Aí tudo bem? Obrigado. Então, só terminando aqui. Então, a gente tem os métodos não paramétricos, o teste não paramétrico, que é baseado nas distâncias. A gente tem os modelos paramétricos, onde você assume uma distribuição de probabilidade para os tempos, que pode ser várias, né? Por exemplo, você tem pode, a distribuição Weibull, distribuição log normal, distribuição exponencial. Então, no SAS, no R, você tem inúmeras formas, você pode fazer com várias distribuições, depois ver qual que tem melhor ajuste, né? Onde você modela a probabilidade de sobrevivência ser maior do que um tempo T, em função dos tratamentos, que podem ser qualitativos, podem ser quantitativos, etc. E tem o modelo de Cox, que é um modelo muito flexível, ele é semiparamétrico, porque você não precisa assumir nenhuma distribuição, tá? Para os seus dados, e você só precisa ter uma suposição de riscos proporcionais, que também pode ser relaxada depois, etc., né? Então, eu tenho, também em outra oportunidade a gente pode falar disso, né? Até eu tinha falado para o Alexandre, se você quiser eu falo também disso, daquilo, mas não daria tempo, né, Alexandre? Então, a gente, acho que seria um tema que eu gosto muito, seria um tema muito legal. Eu já trabalhei dados reais, até de uma colega lá do Piauí, entomóloga, Querindo, como é que é o primeiro nome dela? Não sei o que, Querindo, o sobrenome dela. Ranise. A gente trabalhou, a gente publicou os dados, o paper, fez análise de sobrevivência, né, comparando dietas, parece que era milho, feijão, planta daninha, para ver o desenvolvimento aí de um determinado inseto, né. Então, é muito legal, ainda é pouco usado na entomologia. Eu acho muito importante essa característica de permitir o uso de informação incompleta e de permitir você acompanhar, você ver como que o fenômeno ocorre ao longo do tempo e se esses padrões ao longo do tempo são diferentes para cada tratamento. Em que a análise de sobrevivência no momento único, não permite que você enxergue isso.
também é muito importante você saber se precisa desse detalhamento todo, né? Eu preciso saber ao longo do tempo ou não interessa saber ao longo do tempo, né? Então, a sobrevivência, em poucas palavras, é isso aí. Né? Muito bem. Então, muito obrigado por mais essa contribuição. Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Tem elogio aqui da Jéssica, muito bom o tema. Janaíne também excelente, parabéns, Aline. Várias ideias para trabalhos com produtos microbianos. Depois tem José Bruno fala, acredito que a nossa área, os fatores de mortalidade natural, predação, parasitismo, condições climáticas e outros, né? Também ocasionam dados censurados. Nessa questão aí de produtos microbianos, é muito importante, tanto por exemplo, porque muitas vezes os produtos microbianos, eles podem ter mais um efeito crônico do que um efeito agudo, né? Então, por isso que é importante trabalhar a tabela de vida, né? Porque os efeitos podem ser na redução, né, da taxa de crescimento, não ser diretamente na mortalidade, mas ser na redução de taxa de crescimento. E também, na questão de curva de dose-resposta, muitas vezes, para produtos microbianos, não é um S tão bonitinho como para químico, né? Aí aquelas outras opções de você ter outras distribuições, né? A normal dá um S bonitinho, simétrico, mas você tem outras distribuições em que esse S não é tão simétrico, pode ser uma alternativa muito boa para produtos microbianos. O modelo não ajustou por quê? O modelo não ajustou porque eu estou considerando que é normal. Eu estou considerando que é uma curva simétrica. E se essa curva, na prática, não for simétrica, eu vou tirar um dado para poder ajustar para normal, né? Não. Eu acho que essa interação, deve ter uma interação permanente, né? Estatística, entomologia, para permitir esse aproveitamento melhor dos dados, para a gente poder fazer trabalhos aplicados, né? Para apresentar nos congressos, tanto de estatística como de entomologia, problemas reais, né? Eu acho... Eu trabalhei muito com entomologia, junto com o pessoal da avaliação de risco de agentes de controle biológico, né? E também, antes, com o Gilberto de Moraes, quando ele estava na Embrapa. Então, agradeço a oportunidade de compartilhar nesses conhecimentos e também estou disponível aí para a gente continuar, né, trocando conhecimentos. Ótimo. Se puder interromper o compartilhamento, esse botãozinho azul aí, para voltar aqui. Tá, interromper o compartilhamento. Para ficar aqui com a gente. Tá. Zé Alexandre, levantou a mão. Seu microfone. Pois é, Aline, eu acho que essas tabelas de vida é uma coisa, para entomologista, eu acho que ela conta a história, para usar no manejo de pragas, ela tem aplicações em todas as áreas da entomologia. E eu já fiz várias tabelas de vida, mas eu não sou feliz plenamente com nenhuma delas, quer dizer, porque eu acho que eu não explorei o conjunto de dados naquela ocasião. Então, elas são tabelas muito simples. Se eu for olhar, elas são muito simples. E esses recursos, eu vejo que eles são essenciais para a gente explorar mais os dados que a gente tem, né? Tirar mais respostas ali, mais informações. Existem outras modalidades de tabelas de vida também, sem ser para o inseto, para o organismo, para a planta. E o Harcourt, você citou o trabalho dele ali, ele foi que propôs uma tabela de vida para cultura. E ela é excelente para estimar perdas, fazer estimativas de perdas. Uma vez eu estava dando aula e tinha um rapaz que era funcionário de uma empresa aí multinacional e ele não se interessava por nada disso. Na hora que eu falei da tabela de vida de cultura, como que ele podia estimar as perdas, aí ele já levantou da cadeira e falou, não, peraí. Então, assim, elas são muito importantes, tem muitas ideias dentro de tabela de vida que são
extremamente aplicadas e a gente não olha para elas, né? E, então, assim, eu acho muito importante isso. O Larry Pedigo, que é um entomologista, todos os entomologistas, quem foi entomologista conhece ele muito bem, os trabalhos dele, os livros, ele falou assim, que um entomologista, ele só pode falar que é um entomologista o dia que ele fizer uma tabela de vida. Pois assim. é quando você fala... Então, eu gosto muito disso, mas eu sinto muita limitação hoje, né, com isso. Se você fizer a tabela de vida só com os seus dados lá, sem usar jackknife, você vai ter uma estimativa, né, de cada parâmetro, mas você não tem a incerteza, né? E a incerteza é tudo na informação, né? Você pode ter um valor 5 com mais ou menos 10 para cada lado, ou com mais ou menos 1, né? A qualidade da informação está na incerteza. E tanto essa tabela de vida de planta, como, assim, qualquer variável, sei lá, entomológica, agronômica, sei lá, o que é ecológica, qualquer variável, em que a sua medida de interesse é uma medida resumo do grupo, e que você não tem repetição natural para ela, você precisa usar ou um jackknife, um bootstrap, ou um método computacional para poder obter essa variância. Por exemplo, índice de diversidade. Né? Índice de diversidade, você tem a sua população, calcula o índice de diversidade. Qual é a variância? Você não sabe. Então, esses métodos computacionais, eles servem para isso, né? Pois é. Tá bom. Obrigado. Mais alguém? Então, só para a gente finalizar aqui, doutora Aline, se a gente considerar não fazer o jackknife, ter uma observação só de cada parâmetro desse, né, não é possível assumir ou calcular uma verossimilhança de uma observação para cada um dos parâmetros, e a partir dessa verossimilhança eu ter informação de FIF, eu ter uma variante? Não, porque você não tem, porque mesmo a verossimilhança, tudo isso precisa ter incerteza, né? A não ser, no caso particular, de regressão, né? Se você tiver as doses, dose 1, 2, 3, 4, 5, e os RMs. Na regressão, você consegue ajustar sem repetição, mas é uma coisa muito pobre. Porque você deixa de considerar a incerteza e você passa a trabalhar com desvios da regressão como sendo sua incerteza, né? O desvio da curva para os pontos, ele passa a ser tratado como uma incerteza, mas isso é muito irreal, né? Porque de onde vem a incerteza desses parâmetros? Vem da diferença de performance entre as fêmeas, né? Então, se você tem uma fêmea, e essa diferença de performance é enorme, geralmente, na oviposição, né, você tem fêmea que coloca 0 ovos, dependendo da espécie da praga, você tem fêmea que coloca 500 ovos, você coloca 1000. Então, a diferença, a incerteza vem da diferença entre todas essas variáveis associadas a uma fêmea. Então, você não tem como ignorar isso. E você, por exemplo, ao você retirar uma fêmea e recalcular, se essas fêmeas forem muito diferentes entre si, os pseudovalores vão ser bem diferentes. Aí ela consegue capturar a variabilidade. Porque, assim, se você tivesse uma amostra de fêmeas com a ovoposição bem parecida, bem semelhante, a duração da fase da vida dela bem semelhante, a duração da fase matura dos filhos bem semelhante, você tem uma incerteza pequena. Mas se você tiver fêmeas onde essas variáveis são extremamente diferentes, você tem uma incerteza muito grande, associada natural, é uma incerteza natural, que é muito comum em insetos, e que qualquer decisão que você vai tomar, né, o teste estatístico, ele te ajuda a tomar a decisão, a ter uma decisão que leva em conta a incerteza, que isso é importantíssimo, né? Se você olhar só para a média e decidir com base na média, você está ignorando o principal, que é a qualidade da informação, o quanto você pode confiar naquela informação. Né? Você pode olhar para as médias, e uma média bem, tá lá, destacada, bem diferente das outras, mas o intervalo de confiança dela é enorme. Então, né, quando a incerteza é enorme, você não pode
ter segurança na sua decisão, né? Porque se você for repetir aquilo no campo, pode não se repetir se a incerteza é enorme. Então, essa questão de você conseguir ter essa incerteza, então, mesmo para métodos baseados em, sei lá, razão de verossimilhança, essa coisa toda, você só consegue fazer se você tiver incerteza. Perfeito. Eu concordo com o Zé Alexandre, assim, tem muita coisa, muito campo para estudar ainda sobre tabela de vida, né? O bootstrap não paramétrico multivariado nos resíduos, como a senhora mesmo sugeriu, né? Às vezes você Sim. Você tratar cada variável, né, como se fosse um grande modelo, em que você tem um modelinho para oposição, você tem um modelinho para mortalidade, e você acopla tudo isso, é quase um modelo matemático, assim. Depois o Zé Bruno vai falar um pouco para a gente sobre aplicações de métodos multivariados também, mas eu acho que cabe muita coisa aí em tabela de vida aí, a gente tem muito tema para estudar ainda. Eu vejo, por exemplo, para cada parâmetro da tabela, né, como eles são dependentes, como a senhora falou, eu vejo um MC, dá para fazer aí na aqueles que usa Lattice, né, que leva em conta, é uma amostragem, uma amostragem, como é que chama? Hipercubulatinho, que leva em conta as correlações, né, entre os parâmetros, e por aí vai. Muito bom. Pessoal, então, a gente chegou aqui, então, na metade do caminho, né? Mas muito bom, assim, eu tô aproveitando ao máximo isso aqui, eu tô no meu nirvana. Mas aí, eu acho que a gente pode fazer um intervalo, né? Um café e tal, para dar né? Pegar um arzinho, respirar um ar fresco. E aí voltamos, o que vocês acham? 10 minutos? Pois é, abrir a porta aqui para os cachorros, para ele não ficar latindo. Pode ser assim? Vou até deixar tudo ligado aqui. Tá. E aí, então, a gente volta às 10h45 para mais 2 apresentações, mais uma conversa boa. Tá. Muito obrigado à doutora Aline pela excelente participação, fala, contribuição com a gente. Inspirou muito trabalho aí, pode ter certeza, viu? Pois é, a gente tem muito trabalho legal para fazer com o aluno, né? Assim, dá uma tese, cada método desse dá uma tese. Tá bom. E a princípio parece que tabela de vida é uma coisa assim muito ou